Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Júnior, Kleber Ferrari, Arthur Duran, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cláudio de Souza e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre a Netflix, que parece que agora vai, tentando de verdade aí no mercado de podcasts. Recentemente ela lançou um podcast chamado Watching With, que tem entrevistas, com diretores e também com atores, e agora ela falou que vai lançar o segundo podcast dela, que é um podcast roteirizado chamado The Only Podcast Left. Ele é um podcast de ficção que acontece no universo da série Daybreak, e ele vai contar a história de um grupo de adolescentes que faz um podcast lá durante o apocalipse zumbi. Aí, curiosamente, o The Only Podcast Left da Netflix vai estrear exclusivamente no Spotify no dia 7 de novembro, e aí sim, um mês depois, dia 12 de dezembro, vai começar a pintar nas outras plataformas de podcasts. Agora, ainda sobre esse mercado, o Spotify falou no fim da semana passada que o Brasil é o segundo país onde a galera mais escuta podcasts na plataforma. Ele disse que o crescimento mensal de hábito de escutar podcast por aqui é de 21% desde janeiro do ano passado, e ele comentou também que o podcast Café da Manhã é o mais escutado do Brasil lá na plataforma. Já em relação às categorias, os podcasts de sociedade e cultura são os mais escutados, seguidos pelos de comédia, educação e de filmes e TV. E ainda sobre o Brasil, a Xiaomi lançou por aqui os fones Mi AirDots e Redmi AirDots, só que com nomes diferentes. Os Mi AirDots chegaram por aqui com o nome Metro Wireless Earbuds, e enquanto isso, os Redmi AirDots chegaram por aqui como Metro Wireless Earbuds Basic. Esses dois fones são Bluetooth completamente, que não tem fio e tem cancelamento de ruído, e a diferença entre eles é que enquanto o Earbuds Basic tem botões integrados para conseguir controlar a reprodução, os Earbuds normais têm sensibilidade ao toque, não tem botões para conseguir dar play, dar pause, passar música e assim por diante, Eles chegaram por aqui custando R$210 no caso dos Earbuds Basic e R$390 no caso dos Earbuds, e caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, no finalzinho da semana passada, a Prefeitura de São Paulo decretou que as empresas de patinetes elétricos compartilhados têm que pagar 20 centavos por trajeto lá para conseguir usar as vias da cidade. Essa regulamentação estabelece um limite de R$30 por mês por patinete, e ela também define que a partir de agora vão ter que existir locais específicos lá para conseguir pegar e também devolver esses patinetes. Eles vão ter que ficar ou em estações de aluguel pré-determinadas, ou então em ruas que tenham ciclovia ou então ciclofaixa, mas fora isso não podem mais ficar espalhados pela cidade como acontece hoje, em canteiro central, em qualquer rua e assim por diante, Aí esse decreto também manteve a proibição de circular com eles nas calçadas, e também a obrigação de só conseguir circular em ruas com velocidade máxima de até 40 km por hora, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, na sexta-feira finalmente pintou confirmação de que o Google está comprando a Fitbit. Ele vai pagar $7,35 por ação, e isso deixou o valor dessa compra na casa de um pouco mais lá, de $2 bilhões. Nos últimos dias, por conta desse rumor da compra, as ações da Fitbit valorizaram 60%, fechando a sexta-feira $7,15, o que ainda assim ficou um universo de distância da alta histórica de valor da empresa, que era de $51 por papel lá em 2015. E ainda sobre o Google, pintou um recurso no beta do Chrome que vai começar a bloquear anúncios que são pesados lá para conseguir carregar no computador. Então o que esse recurso vai fazer vai ser interromper o carregamento de uma propaganda se ela começar a ocupar mais de 0,1% do poder de processamento da máquina, mas por outro lado isso não vai acontecer se a pessoa interagir com um banner e aí sim ele começar a carregar a parte mais pesada. E ainda sobre o Google, ele está começando a liberar o modo privado de navegação do Google Maps no aplicativo lá para Android. Com esse modo privado
pessoa consegue fazer pesquisa, né, traçar trajeto também, sem que isso entre no histórico lá de utilização do aplicativo. E desse jeito também, né, o que a pessoa pesquisar lá no Google Maps não entra nos anúncios que ela recebe lá de forma direcionada. Aí, para ligar esse modo privado de pesquisa, é só tocar na foto do perfil no aplicativo do Google Maps para Android e em seguida ativar esse ajuste. E também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que conseguiu aumentar em 66% as vendas de telefones no último trimestre lá na China. Quem disse isso foi o Instituto Canalys, e eles comentaram ainda, né, que na verdade no último trimestre só a Huawei conseguiu crescer, e o resto do mercado acabou caindo em vendas de celulares. Quem levou o maior tombo foi a Xiaomi, que teve uma queda de 33% aí na comparação com o trimestre anterior, e o Instituto comentou também, né, que em questão de market share, a Huawei está liderando com 42,4% do total. E aí vieram o fabricante Vivo com 17,9%, Oppo com 17,4%, Xiaomi com 9% e a Apple só com 5,2%. Já a Samsung nem apareceu nesse ranking, né? Tá junto do resto do mercado lá, que tá com 8% de market share. E caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das plataformas sociais, a Reuters falou que só nesse último ano o WhatsApp foi usado para espionar mais de 20 governos aí pelo mundo. A Reuters comentou que uma empresa israelense chamada NSO Group estava se aproveitando de uma falha do WhatsApp que abria caminho, né, para instalar uma espécie de malware tanto em telefones Android quanto em iPhones. E aí, dentre os governos espionados, estavam na lista o México, a Índia, o Paquistão e Emirados Árabes Unidos. Esse NSO Group, no fim das contas, já é uma espécie de carta marcada, né, quando o assunto é exploração comercial de falhas de segurança, e por conta disso, inclusive, o WhatsApp confirmou na semana passada que está processando o grupo aí por ter explorado essa falha com eles. E ainda sobre as plataformas que são do Facebook, na sexta-feira a BBC publicou uma matéria falando que o Instagram está sendo cada vez mais usado para vender pessoas lá no Kuwait. A matéria da BBC comenta que o Instagram chegou até a promover hashtags automaticamente, né, que tem relação lá com o tráfico humano, e aí uma vez feito o contato inicial, o pessoal começa a conversar de forma privada para ter menos rastreamento lá para conseguir vender as pessoas. Aí eles comentaram também que não é só no Instagram que acontece isso, né? Que na App Store e na Play Store também tem vários aplicativos, tipo For Sale e Harage, que serve para vender coisas usadas, mas que também está sendo usado aí por conta de tráfico humano. E aí, perguntado sobre isso, todo mundo falou que tem que ver, né? O Facebook, por exemplo, falou que baniu já algumas hashtags, né? Mas algumas voltaram ao ar e estão ainda permitindo esse tipo de coisa. E o Google e a Apple, por sua vez, né, comentaram que ficaram chocados aí com essa descoberta e disseram que vai investigar essa situação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que liberou milhares de fontes customizadas lá para o aplicativo do Creative Cloud para o iOS. No total foram 17 mil fontes para quem assina o Creative Cloud, 1.300, né, para quem usa lá a coisa toda de graça. E com isso agora a galera consegue usar essas fontes em projetos gráficos do jeito fácil lá, porque pintou no iOS 13. A chegada desse pacote de fontes é uma espécie de preparação para a chegada do Photoshop de verdade no iPad, né, que vai chegar meio capenga aí, segundo a própria Adobe. Mas ainda assim, né, é bom ver que finalmente a Adobe vai cumprir a promessa de lançar o Photoshop para iPad que ela tinha feito no ano passado e até agora nada. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que na sexta-feira ela finalmente lançou a Apple TV Plus, que é o concorrente lá dela para Netflix. Ele chegou só com 7 séries no catálogo, dentre elas The Morning Show, See, Dickinson e The Elephant Queen, e o preço aqui no Brasil para assinar o Apple TV Plus é de R$10 por mês. Todas as séries chegaram por aqui já com dublagem, né, também com audiodescrição em português, ou então no som original com legenda, e além disso, as séries todas podem ser assistidas em 4K HDR e com Dolby Vision. Uma coisa curiosa que a Apple fez foi ter escolhido a série Dickinson para colocar tudo de uma vez, né, temporada toda lá, e séries tipo The Morning Show e See também vão ganhar episódios semanais, e a Apple também aproveitou já para adiantar quais são as próximas séries que vão pintar lá no serviço. Ela disse que a série Servant vai chegar no dia 28 de novembro, e enquanto isso, né, a série Truth Be Told chega no mês que vem, dia 6 de dezembro. O Apple TV Plus está disponível, obviamente, né, nos produtos da Apple, também pelo site tv.apple.com, e além disso, né, você consegue acessar pela Amazon Fire TV Stick e algumas TVs modernas lá da Samsung. Já no caso de TVs mais recentes, né, da LG, da Vizio também, você consegue usar o AirPlay 2 para conseguir mandar o conteúdo para televisão.
Para dar uma espiada, né, do processo aí, para aprender a fazer isso, tem link aqui na descrição. Aí, sobre a assinatura, né, se você comprou ou um Mac, ou um iPad, um iPod Touch também, ou um iPhone ou Apple TV, claro, né, desde 10 de setembro, você consegue acessar o serviço de graça durante um ano, e aí sim, né, acabando esses 12 meses, vai ter que pagar esses R$10 por mês. Um último detalhe importante é que a partir do momento que você cancela esse trial, você perde acesso imediato ao serviço, então fique esperto, né? Se você assinou ontem, por exemplo, e tá pensando em cancelar hoje, você não vai conseguir usar esse acesso de graça durante um ano, vai ter usado só durante esse período, e aí sim, né, se você quiser voltar a acessar a Apple TV Plus, só pagando esses R$10 por mês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o projeto vivo, e eu volto amanhã de manhã. Falou!